O Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista informou que a criança de 2 anos que veio a óbito aqui em Espírito Santo do Pinhal na última terça-feira, na verdade, né? Quarta-feira. Ela morreu depois de vários exames, né, que o IML fez, de broncopneumonia. A polícia começou a investigar o caso, por quê? Vamos voltar a história para as pessoas entenderem o porquê de todo esse trabalho da polícia. O delegado recebeu a informação, né, de que teria dado entrada uma criança já sem vida no pronto atendimento. E o histórico, né, os próprios médicos ficaram um pouco preocupados, porque dias antes a mesma criança já teria dado entrada no pronto atendimento e na ocasião a suspeita é de que a criança teria comido alguma coisa que pudesse ter veneno ou coisa assim, né? Ou teria ingerido veneno de rato ou comido uma planta, né? Aquela comigo ninguém pode. Surgiram várias dessas informações. Bom, a partir daí o delegado resolveu então abrir inquérito para investigar o caso, até porque uma mesma criança da mesma família teria entrado em óbito há um mês antes aproximadamente. Então a polícia, obviamente, fez certo para esclarecer o fato. Eu até falei aqui na quarta-feira, né? Falei a situação, falei assim, olha, o delegado, doutor Sérgio, delegado competente, humano, e vai esclarecer o fato. E foi esclarecido, né? Acho que isso é bom até para a família. Eu quero aqui, conversei com o avô da criança, conversei com o tio da criança, e as pessoas falam demais, né? Muitas pessoas falam muita bobagem, né? Infelizmente, lidar com o ser humano não é fácil. Então já começaram a crucificar o pai. Aqui em nenhum momento nós crucificamos ninguém, né? Até porque a gente sempre dá a notícia de acordo com a informação que é repassada pela polícia e aguarda, tanto é que eu aguardei, falei para o delegado, eu quero aguardar o laudo pericial para que nós possamos falar com precisão o que realmente aconteceu. E tá aí, o que aconteceu foi essa situação, o delegado vai falar com a gente sobre este assunto. Vamos estar no ponto da entrevista, Adalto? Veja só. Bom, Johnny, a gente quando trabalha num caso desse naipe, sempre com tranquilidade, porque caso contrário você pode cometer uma injustiça. Então a Polícia Civil, a partir do momento que ela é chamada, né, o delegado e sua equipe vai fazer toda uma averiguação sobre o caso. Se o caso realmente denota uma situação grave, nós vamos tomar medidas graves. No caso em questão, né, da criança, chamou a atenção, os médicos conversaram com a gente que atendeu, né, a criança. Infelizmente a criança chegou sem vida. Qual foi o norte que eu tomei? Encaminhar a criança para o IML. Às vezes a própria família não gosta, né, disso, mas é uma forma da gente trazer à tona a verdade, né? E o que aconteceu no caso? A doutora Gisele, que foi a médica legista responsável pelo exame na criança, fez todo o exame necroscópico, ela concluiu que a criança teve pneumonia. Portanto, não há crime, né? A princípio não se verifica, não se vislumbra crime por parte dos pais, né, nessa situação. Provavelmente o delegado de polícia de Santo Antônio do Jardim, ao receber o atestado de óbito, o laudo necroscópico, pode chamar os pais para saber como essa criança é criada, tal, né? O histórico que nós temos, inclusive com que nós coletamos no dia lá no hospital, já é que essa criança ela vinha frequentando, né, o posto de saúde e o pronto atendimento de Espírito Santo do Pinhal. Então ela vinha ao médico, né? Infelizmente é uma situação que aconteceu, né? Deu broncopneumonia, ela acabou falecendo, né? Então não foi que alguém matou ela, que alguém sufocou ela. Por isso que eu disse para você, olha, vamos aguardar o resultado do exame clínico, né? Que o exame do médico legista é específico para se identificar, né, a existência ou a evidência de um crime. Nesse caso, ela não foi vítima de um crime praticado pelos pais ou por qualquer outra pessoa. Ela provavelmente tinha uma doença, né, e essa doença evoluiu e acabou tendo broncopneumonia, como eu atendi um caso, né, há alguns anos de meningite. Né? Infelizmente, algumas doenças elas matam.
né? E muitas vezes não se consegue detectar, como por exemplo uma dengue, né? Então o que nós pedimos agora à população é que entenda essa situação, né? Eu vi que tomou um clamor, porque a notícia se espalha no município. Nós vivemos numa cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, lá em Santo Antônio do Jardim, onde mora o casal, tem 5 mil habitantes, então a notícia ela espalha e causa realmente um clamor, né? Uma situação, será que aconteceu? Mas graças a Deus, a princípio, né, nós verificamos que a criança não foi objeto, né, de uma ação criminosa, uma ação delinquente. Ao contrário, tinha uma doença, essa doença se alastrou e acabou resultando a morte dela. O delegado certamente vai conversar mais uma vez, porque eu conversei com os pais, né? Não verifiquei naquele dia, né, que eles tinham praticado um mal contra a filha, né? Até a mãe, lembra, eu cheguei a comentar contigo que a mãe tinha dormido com a criança, e a criança, quando ela acordou, a criança estava não estava respirando, estava geladinha, né? Eles correram para o hospital. Infelizmente, né, eles perderam os 2 filhos. Vamos averiguar se tinha algo mais disso, mas está claro que foi uma doença. Agora, doutor, é importante, porque agora a informação é de que a criança poderia ter vindo a óbito por conta de uma vacina da gripe que tinha tomado. Então, nada disso foi apontado nesse laudo também. Então, acho que as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado também ao divulgar a informação que às vezes causa um transtorno a outras pessoas, porque existem outras mães preocupadas agora com essa situação. Johnny, eu não tenho notícia de que alguém, né, em Espírito Santo do Pinhal tenha morrido por causa de uma vacina, né? Inclusive, a própria Polícia Civil, né, o Estado está solicitando que quem quiser tomar a vacina para gripe, né, pode se dirigir ao posto de saúde, se identificar como policial através da carteira e também fazer a vacinação. Muitos idosos também estão tomando a vacina. A vacina é uma prevenção, né? Se você vai ter uma gripe que pode se transformar numa pneumonia, né, ela não vai chegar a tal ponto. Então a imunização das pessoas tem que ser feita, a vacinação, criança tem que ser vacinada, né? Tem orientação médica, tem que seguir a carteirinha. O que acontece é que as pessoas soltam um boato e esse boato parece que é verdade, né? E não pode acontecer. Aguarde-se as informações, né? A polícia nunca deixou de prestar uma informação, principalmente nesses casos, né? Porque eu tinha interesse em descobrir o que motivou a morte daquela criança. E hoje eu estou muito mais tranquilo, né? Desde ontem, na verdade, porque a médica já me ligou assim que terminou o exame, que é um exame complicado, né? As pessoas falam assim, mas demora o IML. É lógico que demora, né? É um exame específico onde vai ser averiguado todos os órgãos, e não um mero exame clínico de você olhar e atestar. Não, o médico legista, ele colhe material, muitas vezes ele abre o cadáver para verificar estômago, rim, fígado, pulmões, a cabeça, para verificar se tem algum trauma. Não é só externo, é interno. Então esse exame é um exame complexo, é um exame necessário, né? E sempre que for preciso, a polícia, o delegado tem que requisitar, né? Ele está obrigado a requisitar esse tipo de exame para a gente investigar, né? Porque o corpo fala, né? Então muitas vezes a gente comenta, né, numa investigação, que o morto fala, é porque com o exame cadavérico, o exame pericial, né, a entrevista do delegado, tudo isso aí forma um conjunto de fatores que vai nos levar ao esclarecimento de um crime muitas vezes até então desconhecido. Então, nesse caso, a população pode ficar tranquila, né? Os pais da criança não podem ser sacrificados, né? Se houver algum tipo de responsabilidade, a gente vai verificar no seguinte, levar ao médico ou não. Pela ficha que eu vi, né, e que eu tenho cópia dela, eu vi os últimos atendimentos da criança no pronto atendimento aqui, provavelmente tem lá em Santo Antônio do Jardim. Muitas vezes você não consegue detectar, o médico é um ser humano, né? Às vezes não viu, fez o exame não detectou aquela situação imunológica da criança, principalmente criança, né? Então, tranquilize a população, nós estamos agora bem mais tranquilos com o resultado, né? E é o que eu falei,
é uma doença que evoluiu, né? Provavelmente ela deveria ter alguma outra situação, não foi detectado, culminou numa broncopneumonia, né? Que é pneumonia propriamente dita, e acabou falecendo, né? Nessa situação. Está aí. Bom, esclarecido, tem aqui inclusive a cópia, fiz questão de pegar essa cópia desse laudo, né? Que aponta broncopneumonia. Esse trabalho da médica legista é de muita competência, inclusive foi de suma importância para o esclarecimento do fato. Então fica aí a informação, não aqueles que estão falando bobagem, né? Tem gente que já faz, eu até falei aqui, não vamos fazer um pré-julgamento, pessoas que acabam já julgando, então não é assim que funciona, tem que tomar muito cuidado com essas questões. E outra coisa, a questão da internet, cuidado, gente, com que você pode... Olha, foi um transtorno tão grande essa questão dessa informação, de que poderia ter, a criança teria morrido, né, porque tomou a vacina da gripe, tantas mães que haviam levado a criança para tomar a vacina ficaram em desespero. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então fica aí a informação e tome um pouquinho mais de cuidado quando for compartilhar as coisas, né? Tem gente que vê uma coisa e sai compartilhando. Tome muito cuidado com essa situação, tá certo? Então fica aqui os nossos sentimentos aos familiares dessa criança. O delegado até conversou com o avô, com o tio, orientou para que as outras crianças, as outras pessoas da família passem por uma bateria de exames, né? Para saber se às vezes tem algum problema que já vem, né, de geração ou coisa assim, para poder evitar uma outra situação como essa. Mas fica aí nossos sentimentos, foi bom para esclarecer também para a família do que realmente aconteceu, tá certo? Fica aí a informação.